Vamos então continuar analisando agora o Server Container. Aqui no Server Container eu vou pressionar F12 para nós observarmos quais são os componentes que eu tenho nele, né? Eu tenho o servidor DeadSnap, DeadSnap Server. Aqui estão as propriedades dele: Alt Start, Hide, DeadSnap Admin, o nome dele e a tag. Daí eu tenho um serviço HTTP, né? Então meu servidor DeadSnap está funcionando com HTTP, ok? Hostname, aí tem algumas coisas definidas por padrão aqui, né? Localhost, a porta do DeadSnap é 211. Filtros, você pode configurar os filtros aqui nessa propriedade. A porta HTTP 8080, o nome do componente DeadSnap HTTP Service, o contexto do REST, REST-2TI, o servidor que vai utilizar esse serviço HTTP é o DeadSnap Server e a tag 0, né? E observe que aqui em Authentication Manager, né, quem é que vai ser o gerente da minha autenticação? Vai ser esse outro componente aqui, ó. DeadSnap HTTP Service Authentication Manager, tá? E através desse componente, né, ele disponibiliza aqui um evento para que eu possa manipular aí a questão da autenticação dos usuários, ok? Bom, sabendo que eu tenho esses três componentes aí, vamos analisar agora o meu código fonte, né? O procedimento que eu tenho aqui disponível é exatamente o evento que foi implementado aqui nesse componente, ó, tá? Que é o DeadSnap HTTP Service Authentication Manager HTTP Authenticate, ok? Já nós vamos analisar o que é que faz esse método aí, né? Esse método que está disponível aqui para o Server Container. Daí eu tenho o flog, que vai ser a minha propriedade, né? Vai estar vinculado às linhas do meu memo aqui, ó, desse memo, ok? Eu tenho um módulo, que é uma string. Tem um outro procedimento aqui, já nessa região private, registrar classe. Tem uma função getUsuário, onde eu passo a sessão, o login e a senha, e ele me retorna um usuário. E tem uma função sessão, que devolve uma lista de sessões de usuários, tá? A minha propriedade apontando aqui para a minha variável. E tenho três procedimentos agora públicos, né? O procedimento registrar classes, o procedimento gravar log e o procedimento conectar banco de dados. Lembrando que esses três procedimentos eles são chamados pelo nosso formulário principal, né? Então, assim que a aplicação ela é iniciada, os procedimentos registrar classe e conectar BD, registrar classe e conectar BD, esse gravar log não, tá? Mas registrar classe e conectar BD, eles são chamados pelo formulário principal. E eu inicio o meu DeadSnap Server, tá? Eu chamo o método start do meu servidor DeadSnap. Muito bem, eu tenho aqui então várias units que são utilizadas pela aplicação, porque eu tenho que registrar as minhas classes, né? As minhas classes de controller, né? Minhas classes tPersistentClass, tá? E eu registro elas, e para isso eu preciso que as units elas sejam informadas aqui na seção uses, ok? Nós separamos aqui com alguns comentários, né, para tentar separar as classes por módulos. Muito bem, depois que eu informo quais são as units, eu tenho o método registrar classes. Daí, ó, lá naquele módulo que é uma variável do tipo string, eu passo a string infra, né? Daí eu chamo registrar classe e passo o controller como parâmetro. O que é que faz o método registrar classe? Ele cria uma instância da classe padrão, né, tserver class padrão,
aqui, ó, essa tServer Class padrão é uma classe que herda de DetSnap Server Class. Depois que eu crio essa instância, eu registro a classe, né, que foi passada como parâmetro aqui. O controller então passa a ser uma classe registrada no meu DetSnap Server Class, e eu aponto para a propriedade servidor desse DetSnap Server Class o meu servidor DetSnap. Daí, olha, eu passo para o procedimento gravar log a classe, né, o nome da classe, mais a informação que foi registrada dentro daquele módulo, né? Então, retornando aqui no início, o módulo é o infra. Aí vai aparecer lá, olha, a classe ViewSession Empresa Controller foi registrada para o módulo infra. A classe ViewColaborador Piece Controller foi registrada para o módulo infra. Isso vai aparecer aqui, ó, nesse membro dos logs. Ok? Retornando então no server container, eu vou registrar todas as classes que eu estou utilizando como controller. Tá? Para isso então que serve o método registrar classes, que é chamado aqui quando a aplicação ela é startada. Depois eu tenho o método sessão. O que o método sessão faz? Ele retorna uma lista de sessões. E para isso ele chama, olha, o método instance de tlista sessão usuário. Nós vamos analisar também essa unit aqui, né? Mas esse instance aqui, olha, ele utiliza aqui o padrão singleton, né? Onde ele retorna sempre uma instância, tá? Ele testa se a instância ela já está se o objeto já está instanciado, né? Se ele não tiver, ele instancia o objeto. Se não, se ele já tiver instanciado, ele retorna sempre aquela instância que foi instanciada pela primeira vez, ok? No caso aqui, o objeto é uma lista de sessão, tá? Então, se ele não foi instanciado ainda, ele instancia, ele cria esse objeto, põe na memória e depois ele retorna essa instância, tá certo? Isso que propõe o padrão singleton, né? Você sempre retorna uma instância de um objeto. Como nós vimos aqui, no caso, o objeto é uma lista de sessão. Então, o que é que faz aqui o método sessão do server container? Ele vai pegar a instância da lista de sessões dos usuários, tá certo? O método conectar_bd, o que é que ele faz? Ele chama o método conectar, lá da TDB Express, passando como parâmetro o banco de dados que está sendo utilizado pela empresa, no caso aqui, MySQL. Tá? Esse TDB Express, como nós vimos, ele está dentro da unit conexão BD. Tá? Então, dentro dessa unit nós temos essa classe TDB Express. Essa classe contém um método conectar que espera um parâmetro que é o banco de dados. Daí nós gravamos o log informando que o banco de dados foi conectado. Se acontecer algum problema aqui, ainda assim esse log vai aparecer, então nós já temos um probleminha aqui que deve ser corrigido, né? Daí eu tenho o método de autenticação. O que é que faz esse método de autenticação? Esse método ele vai retornar um false ou um true, né? O retorno dele é um booleano, certo? Então eu já tenho aqui, na verdade ele não retorna, né? Ele tem aqui um parâmetro, o parâmetro valid, que é um booleano, tá? Isso aqui não é uma função, é uma procedure, então não tem retorno, tá? Mas esse parâmetro valid aqui é o que vai informar se a autenticação é válida ou não. Eu começo informando que esse valid é false, tá? Daí eu vou separar login e id sessão do parâmetro user. O parâmetro user, esse parâmetro aqui, ele vem, né, ele é informado lá da aplicação do cliente, tá certo? A aplicação cliente ela manda esses dados aqui para o servidor, ok? Então veja, como é que vem essa informação aí?
vem o nome do usuário, o login dele, né? E vem o ID da sessão que é criado também lá no cliente, tá? O ID da sessão já é criado lá. Eu pego essas informações e eu vou verificar se já existe uma sessão para o usuário. Como é que eu faço isso? Através lá da instância, né? Eu pego aqui, olha, lista sessão usuário.instance, né? Pego a instância desse objeto aí e chamo o método getSession, passando esse parâmetro id sessão. Tá? Não se preocupe que nós vamos entrar depois nessa unit, na unit que contém essa classe, a lista sessão, e vamos analisar os seus métodos, tá? Só para nós entendermos, chegou uma sessão aqui que foi enviada pela aplicação cliente e eu vou verificar nesse momento se essa sessão já existe ou é uma sessão nova, né? O usuário ele está entrando pela primeira vez lá na aplicação. Se a sessão existir, né, então aqui olha, eu verifico se essa sessão existe, eu vou conferir se o usuário e a senha são os mesmos da sessão, tá? Então, login é igual a login e senha é igual a password. Se for, eu passo um true lá para o parâmetro valid. Aqui, ó, o else de se a sessão existir, né? Então, se a sessão não existir, eu verifico se o usuário existe. Daí eu vou chamar o método getUsuário, passando o ID da sessão, o login e a senha. Ele vai me retornar aqui um usuário ou nulo, né? Se o usuário existir, valid é igual a true. Para a senha do usuário eu passo o parâmetro password e eu adiciono então a sessão na minha lista de sessões. Legal? O método getUsuário, que é chamado aqui, ó, getUsuário, ele está logo aqui embaixo, né? Veja que no getUsuário eu passo o ID da sessão, o login e a senha. E é exatamente isso que ele recebe aqui, ó, a sessão, o login e a senha. O que é que ele faz então? Ele instancia um usuário controller e ele chama o método usuário desse usuário controller. Vamos pressionar aqui o Ctrl e acessar esse método usuário. Esse método usuário, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o método consultar do ORM, passando aí o filtro e a página, né? E informando se é true ou false aí para pegar os objetos que são agregados com ele, tá? Nós vamos ver isso com calma quando nós estivermos analisando o T2T ORM, tá? Quais são esses parâmetros aqui. Bom, mas o que é que vai acontecer aqui, né? Nós vamos passar aqui, olha, o pSession, que é o que ele está esperando aqui, pSession. No filtro, o que é que a gente vai passar no filtro? Vamos passar login igual a login e senha igual a senha. E a paginação eu passo zerada, porque ele é para ele me retornar apenas um registro aí, tá? Então lá no usuário controller vai aparecer aqui a sessão, o filtro, login e senha e a página zerada, porque ele vai retornar apenas um registro, tá? Daí ele vai me retornar aqui o usuário, no caso ele vai me retornar um JSON array, porque todos os meus controllers aqui, eles me retornam um array JSON, tá? Esse array JSON eu vou tratar, né? E vou verificar se tem alguma informação dentro desse array. Se tiver, ele vai me retornar um true. Aliás, ele vai me retornar o usuário que está dentro desse array, né? Ele me retorna um usuário, tá? JSON to object, do tipo teu usuário, pegando o primeiro elemento do array. Ele me retorna então esse usuário. Se não, né? Se o array não tiver nenhuma informação dele, tá certo? Ele me retorna um new. E aí, retornando new, o meu usuário vai ser nulo aqui, né? E certamente o valid ele vai continuar false, como eu setei logo no início do método. O método gravar log, ele vai adicionando o valor dentro da minha propriedade log, que está vinculada às linhas do meu memo. E o método registrar classe nós já vimos logo no início, tá? Então esses são os métodos que eu tenho aqui na minha Unity Server Container.